Você já sentiu medo? Às vezes a gente sente medo diante de algumas situações perigosas que a gente tem que lidar, às vezes passando por lugares perigosos. Às vezes a gente sente medo por conta de algumas decisões que nós temos que tomar, que vão trazer implicações para a gente, para todos aqueles que estão à nossa volta. Eu queria, nessa manhã, conversar com vocês, já que nós estamos olhando em diferentes perspectivas sobre o Natal, exatamente nessa direção. Falando a partir da história de um homem chamado José, dos desafios de nós sermos levados de um estado de medo a um estado de confiança. Para tanto, convido você a abrir ou a ligar a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo de número 18 até o versículo de número 25. Você pode acompanhar aí na versão que você tem em mãos, você pode acompanhar aqui na projeção. O desafio você já sabe. Durante essa semana, leia e releia esse trecho da palavra de Deus que nos diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, desde semana passada nós estamos olhando para textos que nos remetem a algumas personagens totalmente intrínsecas ao Natal. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a realidade de Maria e o desafio que aquela jovem teve ao receber a notícia que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Hoje a gente continua nesse mesmo caminho, olhando agora para uma outra parte da história. A gente vai olhar para a vida de José e para a sua reação diante de um momento tenso e complicado, de alguém que também havia feito planos, que tinha expectativas, e de repente houve um burburinho sobre algo que poderia mudar completamente o seu futuro. Algo que afeta as suas expectativas e atinge diretamente o seu coração. A desconfiança, o medo, com certeza, tomaram o coração de José naquele momento. Mas a gente percebe aqui uma dinâmica interessante, como desse medo ele é conduzido a uma real confiança em Deus. A gente percebe de maneira muito clara essa realidade, a realidade que José experimenta
a realidade do medo. Repare, versículo 20, mas depois de ter pensado nisso, em deixar Maria sair para que não tivesse nenhum problema para ela, afinal de contas, José entendia que se viesse à tona essa coisa dela estar grávida e ele não ser o pai, ela inclusive poderia enfrentar uma pena capital, passiva de morte por apedrejamento. A sua fuga significaria que, pelo menos, ficaria uma pulga atrás da orelha para os religiosos, para a família, de forma que nada acontecesse com ela. Mas, depois de ter pensado nessa possibilidade, aparece para José, assim como aconteceu com Maria, a presença de um anjo. Em um sonho muito intenso, que diz para ele: José, filho de Davi, não temas, não tenha medo. Como eu disse, medo tem a ver com o sentimento de impotência que nós sentimos diante de um momento de adversidade. Quando chega aquela situação que a gente não sabe para onde caminhar, o que fazer, como decidir, a gente percebe a nossa total impotência. Isso gera em nós uma ansiedade, afinal de contas, a gente tem que tomar muitas vezes algumas decisões, acertar algumas coisas, e essas indefinições, muitas vezes, elas tomam de assalto o nosso coração. O medo também é a iminência do sofrimento, seja ele físico. É por isso que quando a gente sabe que alguma coisa vai acontecer com qualquer parte do nosso corpo, que ele pode se machucar, a gente teme, a gente tem medo. Mas não apenas em relação ao sofrimento físico, mas também ao sofrimento emocional. E com certeza essa era a realidade que José estava experimentando. A pergunta então é: o que fazer em situações quando se está completamente sem opções, sem alternativas? O que a gente faz em um momento de temor no nosso coração por conta de adversidades, porque aquilo que a gente planejou, porque aquilo que a gente sonhou, porque aquilo que a gente tinha expectativas não está acontecendo como a gente imaginava? O que fazer em situações quando existem algumas opções ou algumas alternativas que se apresentam bem atraentes? Era isso que passava na cabeça de José. Talvez a melhor forma de lidar com isso é fugindo. Se eu fugir, não vai acontecer talvez nada com a Maria. Se eu fugir, talvez o meu coração, que está abatido, quebrantado, possa se recuperar. Talvez se eu fugir, as coisas possam ser diferentes. Talvez se eu fugir, eu possa começar uma nova vida em um novo lugar. Algumas opções pareciam até bem atraentes. É interessante porque tem um salmo que ele foca na angústia do coração humano, que vem à minha mente quando eu penso na história de José e naquilo que ele estava vivendo naquele momento. E um salmo que talvez possa ser um salmo que ecoa na sua mente e no seu coração em momentos de tamanha dor e adversidade. O Salmo 38 diz o seguinte: sinto-me muito fraco, totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto, o meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Às vezes, essa é a sensação que nós temos. Nós vivemos em um mundo instável, contaminado pelo pecado, onde as coisas não estão acontecendo do jeito que foram criadas para acontecer. Por isso nós enfrentamos, a partir da nossa própria condição, essa dor, esse sofrimento, esse caos. A gente até tenta imaginar saídas e possibilidades, mas a sensação que a gente tem é que a gente não enxerga nenhuma luz
no fim do túnel. Esse mesmo salmo vai trazer algumas respostas. Afinal de contas, no momento da dor, do desespero, da preocupação, Deus é a única resposta que pode nos ajudar a passar por aquilo ali. O salmista vai dizer: Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Essa é a esperança, essa é a expectativa. É verdade que a angústia, ela não cessa e ela continua. E o próprio salmista traz à tona isso de novo no verso 21, Senhor, não me abandones, não fique longe de mim, ó meu Deus. E ele implora, ele clama, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Qual seria a possibilidade para o salmista? Qual seria a possibilidade para José? Qual seria a possibilidade para mim e para você, diante do medo, diante da preocupação, diante da angústia? Talvez a resposta seja confiar em Deus. Esse é o caminho que a gente percebe que pode mudar o rumo dos nossos sentimentos, o rumo daquilo que a gente está experimentando. E é exatamente esse convite que José vai receber. Por meio dessa experiência sobrenatural, onde ele sonha com o anjo do Senhor, nós lemos, depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho, José, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José está diante de um convite de confiança, de confiar em Deus, que Deus está no controle e que Ele está no controle daquela situação que aos olhos de José saiu completamente de controle. Eu fico imaginando que na cabeça de José aqui há uma grande dúvida. Ele vai acreditar no quê? No que as pessoas estão dizendo? Nos burburinhos? Você consegue imaginar a situação de José? Se ele estava sabendo disso aí, se Maria já estava grávida, se a barriga começou a aparecer, você consegue imaginar o que estava se falando? Você consegue imaginar como que estava um turbilhão na cabeça e no coração dele? A bifurcação é: em quem eu vou acreditar? Naquilo que dizem? Na inquietação do meu coração? Ou eu vou acreditar em Deus e confiar nas suas promessas? Porque é exatamente esse convite que é feito a José, um convite à confiança de que Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Repare, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera, por intermédio do profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Dentro desse convite à confiança, José está sendo convidado a confiar em um Deus que tem um compromisso em cumprir aquilo que ele promete. E para você entender o que está acontecendo aqui e o contexto dessa promessa, eu vou contar para você uma outra história que aconteceu 800 anos antes de José e Maria viverem esse momento inusitado. 800 anos antes de José ter um sonho com um anjo que traz à tona a promessa de Deus que seria cumprida.
O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 7, nos traz algumas informações muito importantes para nós entendermos o que está acontecendo aqui e por que essa promessa é trazida agora a José, o cumprimento da promessa se dando em Jesus. O texto de Isaías diz que quando Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, que era rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, que era o rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram então ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás, o rei de Judá, e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse ao profeta Isaías: ô Isaías, vai lá encontrar com o rei Acás. Se você não é muito familiarizado com a geografia bíblica, deixa eu tentar explicar isso um pouquinho para você. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel, ele foi dividido em duas partes. O reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá, cuja capital era Jerusalém. Então nós estamos aqui diante de um momento em que há uma batalha, um confronto, uma guerra entre essas duas nações irmãs. Há um conflito entre o reino do norte e o reino do sul. Acás era o rei de Judá, o reino do sul. E o reino do norte, o reino de Israel, havia feito uma aliança com a Síria. A Síria está ali, logo acima de Israel, para eles atacarem o reino de Judá. Então, olha o mapa, guarda, isso vai ser importante para você. Judá está aqui ao sul, em cima de Judá está Israel, e em cima de Israel está a Síria. Para cima ali da Síria, já fora do mapa, está a Assíria, que é um outro país, tá bom? O texto de Isaías continua. O que é para ele dizer ao profeta? O que é para o profeta dizer ao rei Acás? Então Deus fala com Isaías: diga a ele, diga a Acás, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Olha só, essa palavra e essa expressão aparecendo aqui mais uma vez. Assim como o coração de José estava naquele momento temeroso, com medo, e o anjo diz para ele: não tenha medo. A palavra do Senhor por meio do profeta ao rei Acás também começa da mesma maneira. O rei, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria, o filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias tem tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim, isso não acontecerá. Acás, fica tranquilo. E o profeta vai além. Disse ainda o Senhor, por meio de Isaías, a Acás: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, das alturas mais elevadas. Aqui tem uma coisa intrigante. Você tem uma possibilidade que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia. É o único lugar da Bíblia que Deus diz de maneira muito clara para alguém a quem Deus está fazendo uma promessa de que vai cuidar dele, para ele não ter medo, de que ele pode pedir qualquer sinal miraculoso, físico, nas alturas ou nas profundezas, que Deus vai realizar. Você consegue imaginar isso? Se Deus fala para você assim: para você ter certeza que eu estou com você, você pode pedir qualquer coisa, mais inusitada que for, que eu vou fazer para você ver que eu estou contigo. Você já pensou o que você ia pedir para Deus fazer? Sei lá, você ia falar assim: Deus, então faz essa cadeira virar um cavalo, né?
Se essa cadeira virar um cavalo, eu acredito. Você acredita que Acás tinha essa possibilidade, inclusive de pedir algo absurdo diante de Deus ali, um sinal miraculoso para provar que Deus estava com ele? Só que aí acontece um negócio interessante. Não pedirei, não porei o Senhor à prova. E aí, à primeira vista, a gente olha, esse Acás era porreta, hein? Era presbiteriano, certeza, não precisava de sinal, não precisava de nada miraculoso, né? Não precisava de gritaria, não precisava nada, né? Ei, Acás, né? Bom para ser presbiteriano. Parece que a resposta dele é uma boa resposta. Eu não vou pôr o senhor à prova, que isso, não precisa, não precisa. Só que aí tem um negócio interessante. Porque o profeta desce do tamanco na sequência. E ele vai dizer assim, disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não bastam abusarem da paciência dos homens, vão abusar da paciência do meu Deus. Eita, o que aconteceu, profeta? Problemas em casa? Discutiu a relação ontem, né? Por que ele está desse jeito? Por que o profeta está tenso assim? Deixa eu tentar te explicar o que está acontecendo aqui. E agora a gente vai caminhar na Bíblia, e hoje é dia da Bíblia, então a gente está caminhando, né, bastante pela Bíblia, para o livro de 2 Reis, capítulo 16, porque ele tem uma informação muito importante antes da gente continuar no livro do profeta Isaías. Acás, do Acás, né? A gente está estudando o Acás lá em Isaías. Isaías está conversando com o rei Acás, ele é o rei de Judá. Ele enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, o rei da Assíria. Você lembra do nosso mapa? Judá, Israel, Síria, Assíria. A Síria era um país, uma nação muito temida. Ela tinha uma prática muito cruel quando ela dominava as outras nações. Ela tinha uma força bélica muito grande. Ela tinha como sua capital Nínive, de onde a gente conhece a história de um outro profeta chamado Jonas, que não queria ir para lá de jeito nenhum, porque aquele povo era muito mau. Só que o rei Acás entrou em contato com o rei da Síria. Eu sou o teu servo, teu vassalo. Vem me salvar das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás ajuntou toda a prata e ouro encontrados dentro do templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou como presente ao rei da Síria. Sabe por que Acás não queria pedir nada? Porque ele já tinha dado o jeito dele. Sabe por que ele não queria o sinal? Porque ele já tinha decidido em quem ele ia confiar. Ele não ia confiar em Deus, ele ia confiar no exército, nos cavalos do rei da Síria. Ele inclusive tinha profanado a casa do Senhor, tirado todo o ouro, toda a prata, tudo que tinha de ornamento ali e dado de presente para o rei da Síria. Acás fez do jeito dele. Ele julgou ser melhor confiar nos soldados e nos cavalos da Síria do que confiar em Deus. Vamos voltar para Isaías? Isaías diz então para Acás: você não vai pedir nada? Não vai pedir nenhum sinal miraculoso? Nada absurdo? Nem em cima nos céus, nem embaixo nas profundezas? Nada, você não vai pedir nada? Mas Deus vai fazer uma coisa absurda aos olhos humanos. Deus vai fazer algo tão miraculoso, que você não consegue nem imaginar. O Senhor mesmo é quem vai dar um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Essa promessa é evocada agora na conversa em sonho do anjo para com José. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel. E o anjo ainda ajuda José. Sabe o que significa isso? Deus conosco. José, você pode confiar. Você não precisa fazer como fez o rei Acás.
que confiou em exércitos, em cavalos, sendo que o Senhor tinha dito que estaria com ele. José, você não precisa ter medo, porque o Senhor estará contigo. José, você será pai daquele que virá para salvar o povo de Deus dos seus pecados, das suas falhas, da sua iniquidade. José, esse que está no ventre de Maria, é o Deus conosco. É a certeza de que nós não fomos abandonados. É a convicção de que nós não estamos sozinhos. É a certeza de que nós podemos confiar. Este é o convite a José, o convite de confiança. Esse é o convite para mim e para você, no dia de hoje. Eu sei que as adversidades, os medos, as aflições, elas são uma realidade. Elas chegam quando a gente menos espera. As coisas desandam quando a gente está na expectativa de que os nossos planos deem certo. A insegurança bate, a preocupação, mas a resposta de Deus é: você pode confiar. A promessa de Deus não falha. A prova do amor de Deus se deu na concepção de uma virgem que traz ao mundo o Deus encarnado. Aquele que caminharia resolutamente na direção da cruz, entregaria a sua vida e derramaria o seu sangue, para que nós tivéssemos reconciliação e paz com Deus. Essa é a certeza que nós temos. É isso que enche o nosso coração de confiança. E essa é a resposta de José. A resposta daquele Natal, do primeiro Natal. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. O coração de José se tranquilizou. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que ele podia ter esperança, apesar de estar tudo nublado e anuviado, sem conseguir aparentemente enxergar uma solução, ainda que ele tenha bolado planos para tentar resolver a situação. A certeza de José é: Deus está no controle. Ele vai fazer, porque Ele cumpre as suas promessas. O Senhor tem uma promessa para conosco, de cuidado, de proteção, um compromisso, como eu sempre digo, não com os nossos desejos e vontades, afinal de contas, nós nem sequer sabemos o que é melhor para nós, nosso coração é enganoso. Todavia, há um compromisso da parte de Deus com as nossas necessidades. E essa é a resposta de José. Seguir esse direcionamento, viver a partir dessa perspectiva, compreender que Deus tinha preparado a salvação. Essa resposta do Natal que nos impacta também pode ser a minha e a sua postura diante das adversidades, diante do medo, diante dos nossos temores, diante das nossas lutas, diante das nossas angústias. Deus nos amou e Ele provou esse amor enviando o seu Filho Jesus. Isso é Natal. É reviver, é trazer novamente algo que às vezes a gente esquece. Deus tem um compromisso em cumprir as suas promessas. Ele vai fazer, Ele vai agir. Confie, descanse e viva a partir dessa orientação. A resposta de José, naquele momento, nos inspira também a pensarmos como nós vamos responder.
Pensando a respeito de tudo isso, aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, eu queria primeiro deixar 2 textos bíblicos para te inspirar e que você possa, durante a semana, se debruçar sobre eles. O primeiro é o versículo 5 do Salmo 37, texto muito conhecido. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie no Senhor. O Senhor vai agir. Eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é a sua angústia, eu não sei qual é o seu medo. Mas a promessa de Deus é: entregue o seu caminho a Ele, confie nele, porque Ele vai agir. E Ele vai agir não a partir do jeito que você acha que as coisas devem acontecer. Ele vai agir segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Um outro texto de confiança é Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. A gente já falou aqui, não dá para confiar no nosso entendimento. Coração enganoso que nos prega peças. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Diante das adversidades e incertezas que emergem em seu caminho, quem você tem colocado efetivamente a sua confiança? No Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você sequer pode pedir, pensar ou imaginar? Ou nas suas forças? Nos exércitos, nos soldados, nos cavalos da Síria? Na sua conta bancária? No seu conhecimento? Nos seus relacionamentos? Quem você tem confiado? Às vezes a gente quer dar um jeitinho. José pensou em dar um jeitinho. Acas deu um jeitinho. Eu e você, muitas vezes, seguimos nessa direção. Onde você tem colocado a sua confiança? Na sua capacidade de dar um jeitinho? Ou naquele que é poderoso para fazer? Em sua jornada espiritual, onde você tem depositado a sua confiança? Porque esse é um tempo também da gente olhar para o nosso coração e perceber se o Evangelho tem nos guiado. A sua confiança está na sua própria performance, porque às vezes ela se torna para nós uma muleta, assim como os exércitos, os cavalos e os carros da Síria. A gente passa a confiar em nós mesmos, na nossa bondade, na nossa capacidade de fazer, na nossa religiosidade. Não confie em você mesmo. Eu e você somos falhos. Diante do padrão de bondade de Deus, nós nunca vamos atingir esse padrão. Confie no Senhor. Confie no Deus Emanuel, aquele que veio para nos salvar. Confie naquele que deu a vida para que você tivesse vida plena e abundante. Talvez hoje seja dia de medo. Talvez esse seja o sentimento do seu coração: temor, preocupação, angústia, decepção. A resposta da palavra de Deus é: você pode confiar. E sabe o que é mais maravilhoso? É porque já foi provado. Jesus não vai entrar na história e morrer por nós. Ele já entrou na história, ele já morreu. Jesus já venceu a morte, já venceu o pecado. Jesus já nos fez mais do que vencedores. Que a palavra do Senhor seja refrigério ao nosso coração. Que nesse mês de dezembro, onde a gente reflete sobre o amor de Deus enviando seu Filho, você possa perceber que o nosso Deus é digno de confiança. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus traga refrigério e alento diante dos medos. Que o Espírito Santo te ajude a confiar
Deus eterno e poderoso. Obrigado por tão grande amor revelado em Cristo Jesus. Pai, obrigado porque a tua graça e a tua misericórdia nos sustentam diante do caos, do medo, da dor, das lutas, das angústias, das preocupações, das inquietações, das perturbações. Que o Senhor nessa manhã possa trazer alento ao nosso coração, nos fazendo perceber que o seu amor por nós é digno de confiança. Que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que a gente está imaginando e pensando e tentando. Que o seu caminho é o melhor caminho. Que a sua vontade é a melhor vontade. Boa, perfeita e agradável. Nosso clamor é: realiza em nós, Pai, o teu querer. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.